Aleluia, queridos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1. Nós vamos ler. Senta no teu lugar agora. Por que eu estou pedindo para você sentar? Porque eu imagino que você está em pé. Eu imagino que você está em pé. Eu imagino que você estava ajoelhado, sentindo a presença do Senhor. Eu imagino que você está nessa situação. Então, eu te convido agora a sentar, pegar a sua Bíblia e abrir ela no livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia, é facinho, né? Segundo livro do Pentateuco, depois de Gênesis, obviamente, antes de Levítico, Êxodo. E você não fecha, tá? Nós vamos caminhar do capítulo 1 até o capítulo 12. Sabe por quê? Porque tem despojo nessa guerra. Eu vou repetir. É o título dessa mensagem que o Senhor me deu nessa madrugada, enquanto eu o buscava e preparava a mensagem para transmitir ao seu coração. Tem despojo nessa guerra. O texto inicial é Êxodo capítulo 1, verso 8 ao 10. E eu vou ler na versão King James atualizada. Êxodo capítulo 1, verso do 8 ao 10. Diz assim a palavra: levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas, a fim de impedir que ele cresça ainda mais. Pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Amém? Ora comigo mais um pouco. A palavra diz que nós temos que orar sem cessar. Intercede pela minha vida e pela tua nessa hora, nesse culto. Pai, ensina-nos nesse tempo a discernir o tempo. Ensina-nos pelo teu Espírito, ó Pai, a forjar o nosso caráter e nos revestirmos da autoridade dispensada a nós pelo sacrifício de Jesus na cruz. O Senhor nos deu o poder de sermos feitos teus filhos. Ajuda-nos pelo teu Espírito a nos revestirmos das tuas armaduras, para esse tempo de guerra possamos entender o tempo, discernir as estações, porque nós cremos, estamos em guerra, mas o nosso general de guerra não conhece o que é derrota. Nessa guerra tem despojo. Nós sairemos dessa guerra ileso e colhendo os despojos dessa guerra. Amém? Estive ausente aí na quarta, mas o vírus que me pegou não foi do corona, graças a Deus. Não foi o vírus do Covid. Foi o vírus de uma conjuntivite. Passei a terça-feira sem abrir os olhos. Na quarta abri um. Na quinta abri os dois. Ainda não estou 100%, mas já estou 95%. Nesse tempo, nessa semana, a pastora Lidiana ministrou aqui no culto de mulheres, encontro de mulheres Kadosh. Na quarta, o pastor David estava aqui. E a gente vem falando muito dos 5 ministérios na igreja que está em Fortaleza, até fora de Fortaleza, até fora do Ceará. E nós observamos, eu discerni. A primeira palavra do culto online que nós tivemos foi uma palavra apostólica. A segunda palavra foi uma palavra evangelística. Depois nós trouxemos uma outra palavra que foi uma palavra profética. Na terça-feira, a pastora Lidiana pregou aqui
E eu discerni a palavra dela como uma palavra pastoral, liberando aquilo que ela carrega como encargo de pastora que é. Pastor David também como um mestre ali, mas hoje o Senhor nos trouxe uma palavra que parece muito uma palavra de mestre. Por isso eu estou dizendo para você, nós vamos caminhar muito na Bíblia, tá? Vamos citar muito ela. Não fecha Êxodo, você vai ler comigo vários textos, e é bom que você leia, que você marque, depois você analisa, seja bereano. Depois você analisa, faz seu juízo de valor daquilo que eu estou pregando. O que está acontecendo em nosso estado, querido, não tem precedentes em nenhum estado da nação brasileira. Houve o que está havendo aqui. E por quê? Por que desta opressão? Por que desta exagero? Eu posso por assim dizer. E eu trouxe esse texto de Êxodo nos 12 primeiros capítulos, porque eu identifiquei muita coisa que está acontecendo no nosso estado. Porque o que está acontecendo no nosso estado é atípico. Porque se levantou um rei que não conhece nada sobre José, não conhece nada sobre Jesus. E esse rei viu o tamanho do povo de Deus. O censo de 2010 dizia que o Ceará tinha aproximadamente 9 milhões de habitantes. Destes, 15% eram evangélicos. Passado 10 anos, não há um novo censo para nos balizarmos. Mas eu acredito, já passamos dos 10 milhões de habitantes e os evangélicos já chegam a quase 30%, porque a igreja não parou de crescer, não vai parar de crescer. A igreja continua firme, edificada sobre a rocha que é Jesus. Se meus cálculos estão certos, e eu não sou nenhum técnico aqui do IBGE para fazer os cálculos certos, mas se o que penso for real, em todo o estado do Ceará nós devemos ser quase já 3 milhões de evangélicos. Se nós somarmos a isso o número de católicos que acreditam em Cristo Jesus, esse número sobe exponencialmente. Isso assusta um rei que não teme o Senhor. Isso provoca uma reação de opressão do rei contra o povo. Agora, escute. Quando isso acontece, quando o povo é oprimido, o povo sabe se voltar para o Senhor. Não se assuste, querido, não ignore. Nada foge do controle do Senhor. E Ele cria e muitas vezes permite situações adversas para atrair o seu povo para Ele. Enquanto o povo é oprimido, o povo cresce. Olha o versículo 12 do capítulo 1 ainda. O que diz? Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Quanto mais se oprime o povo de Deus, mais esse povo cresce. Quanto mais se acua o povo de Deus, mais esse povo de Deus gera filhos. A igreja nesse tempo está gerando filhos, e estes filhos estão sim se multiplicando. Eu vejo pastores apavorados, achando que a igreja vai acabar. Eu digo, meu Deus, não tem discernido nada dos céus. A igreja nunca teve tão forte, a igreja nunca teve tão relevante, a igreja nunca cresceu como está crescendo e crescerá nesses dias, porque o povo está oprimido, e oprimido o povo está buscando Deus. E quando esse povo oprimido busca o Senhor faz com que esse povo se multiplique.
O povo oprimido aprende a buscar o Senhor. Nunca antes na história desse país tanta gente orou. Nunca antes na história desse país houve um dia como hoje. Um dia de jejum nacional. Nunca. Em mais de 500 anos de história, 520 anos de história desse país, nunca houve um dia como hoje. Por quê? Porque o povo está oprimido. E enquanto está oprimido, o povo sabe buscar o Senhor. O povo em tribulação se arrepende e se volta para o Senhor. Foi assim em toda a história bíblica. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos o povo, quando está em uma bonança, negligenciando a busca ao Senhor. Mas quando está sendo oprimido, quando está sendo perseguido, se arrepende dos seus pecados e volta a buscar o Senhor. É o que está acontecendo, pelo menos no Brasil. E quando esse povo se arrepende, quando esse povo se humilha, quando esse povo se volta para o Senhor, sabe o que acontece? Pule para o capítulo 3 de Êxodo, verso 9. Porque eu não quero aqui falar daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Eu quero falar daquilo que está escrito na palavra. Quando o povo clama, quando o povo que está oprimido clama, veja o que acontece. Êxodo 3, versículo 9. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Deixa eu dizer uma coisa para você, filhos de Israel. Para ficar mais claro, filhos do Ceará. Para ficar mais claro ainda, filhos de Fortaleza, o Senhor está ouvindo o teu clamor tem chegado aos ouvidos de Deus, Ele tem contemplado a tua opressão, os ouvidos dele não estão tapados, os olhos deles não estão fechados, Ele tem ouvido e visto a minha, a sua, a nossa opressão, a opressão do povo dele. Aleluia. Mas Ele não só ouve. Eu posso ouvir um lamento seu e não fazer nada, seja pela minha incapacidade, seja pela minha insensibilidade. Eu posso ouvir uma luta que você está passando, e ainda que me sensibilize ou não poder fazer nada. Mas o nosso Deus, quando ouve, Ele age. Olha comigo o versículo 12 ainda do capítulo 3. Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Eu vou dizer de novo para você dar um glória aí na sua casa. Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Deixa eu dizer uma coisa para você, povo de Deus. O Senhor vai nos libertar. Ele vai. Sabe por quê? Porque Ele quer que voltemos a fazer um culto para Ele, reunidos nos templos. Ele deseja isso. Agora que nos ensinou a lição, ainda está nos ensinando. Ele vai nos libertar, porque Ele deseja que façamos cultos para Ele. Interessante que há 15 dias atrás eu falava o contrário, mas era o contrário mesmo. Deus estava aborrecido do nosso culto fajuto, do nosso culto meia boca, das nossas canções de lábios. Mas eu acredito que em 15 dias ele sabe tratar o povo dele. Como sabe. Como sabe. E eu acredito que nesse tempo Ele já percebeu que a grande maioria desse povo, oprimido que estando, se arrependeu e se voltou para Ele. E Ele agora vai libertar. Apóstolo, agora quando? Não sei. Agora, por estes dias, Ele vai libertar o seu povo, para que possamos fazer um culto para Ele. Vai comigo agora a Êxodo capítulo 6.
Eu disse para você não fechar a Bíblia. Hoje é um culto de muito ensino. No domingo, é assim que ele quis. Êxodo 6, versículos 5 e 7. Diz assim: e ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto dirás aos filhos de Israel: eu sou Yahvé, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo, e eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. Amém? O que o Senhor está aqui nos dizendo? Que Ele se lembrou da sua aliança com o seu povo. Agora entenda, querido, lembrar não é algo de quem, para Deus não é algo de quem esqueceu. Nós os humanos usamos uma figura de linguagem chamada antropopatismo, que é tentar discernir o Senhor pelas nossas emoções. Por isso nós dizemos que Deus se ira, por isso nós dizemos que Deus ama, por isso nós dizemos que Deus tem ciúmes. E Deus não se ira, Ele é justo. Deus não ama, Ele é amor. Deus não se arrepende, Ele não erra. Assim também como o lembrar aqui não é porque Ele havia esquecido, é porque agora Ele vai manifestar o seu poder segundo a aliança que Ele fez. É como se eu quero esquecer de algo e escondo em um lugar, mas aquilo está na minha mente, porque eu não consigo lembrar, ou melhor, não consigo esquecer. Em determinado momento eu pego aquilo que eu sabia onde estava, mas estava escondido, para poder fazer algo com aquilo. Da mesma maneira, assim é com Deus. Durante toda a história da humanidade, Ele faz alianças com o homem, mas por causa da negligência desse homem, do pecado desse homem virar as costas para Deus, Deus pega as alianças e coloca em um lugar onde Ele não vai lembrar. Mas aqui, quando o povo se oprimiu, Ele lembrou da aliança. Ele trouxe à tona a aliança que Ele havia deixado guardada e não estava executando nada sobre ela. Mas agora o Senhor disse: eu fiz uma aliança com esse povo, e porque eu fiz uma aliança com esse povo, eu vou libertá-los, eu vou resgatá-los, eu vou executar poderosos atos, eu vou tomar esse povo para ser meu, e eu serei deles. Interessante é que o povo já era dele. Interessante é que ele já era do povo. Então por que Deus diz agora que vai tomar esse povo e vai ser o Deus deles? Porque Ele lembrou da aliança que fez com esse povo, a aliança que Ele fez com Abraão, que esse povo seria o seu povo. E Ele, lembrando dessa aliança, agora vai passar a trabalhar em cima dessa aliança. Porque o povo merece? Não. Nem o povo do Êxodo merecia, nem nós merecemos. Mas porque Ele lembrou da aliança que Ele fez com eles, Ele também está lembrando da aliança que fez conosco.
assim como eles não mereciam, nós também não merecemos, mas o Senhor está lembrando da aliança que Ele fez conosco em Cristo Jesus, e porque Ele está lembrando dessa aliança, Ele vai nos libertar, Ele vai nos resgatar, vai de novo nos tomar para ser seu, e vai de novo se oferecer para que Ele seja nosso. Para o povo de Israel Ele disse que eles aprenderiam que Ele, Yahvé, era o Deus deles. Então quem esqueceu que o povo era dele não foi Deus, foi o povo que esqueceu que era povo, propriedade exclusiva do Senhor. É assim que está acontecendo nos nossos dias. A humanidade esqueceu quem é Deus. A humanidade fez deuses pelas suas próprias mãos, de acordo com os seus ideais, com as suas vontades, com as suas necessidades. Mas nesse tempo de opressão, nós estamos aprendendo que Yahvé é o nosso Deus. Nós estamos aprendendo que só Ele é o nosso Deus. Porém, nós precisamos entender que Deus age, não da minha e da sua maneira. Ele até nos ouve do tamanho que eu e você somos. Homens, quando eu digo homens e mulheres, pecadores, falíveis, miseráveis. E quando nós debruçamos o nosso coração, quando nós nos quebrantamos em oração a Ele, seja no quarto, seja na casa, seja no templo, seja em qualquer ambiente, Ele se resume à nossa pequenez para nos ouvir. Mas quando vai responder, Ele nunca responde do nosso tamanho. Ele nunca responde do nosso tamanho. Ele sempre responde do tamanho dele. Ele sempre responde com poderosos atos de justiça. Os poderosos atos de juízo de Deus é o processo pelo qual nós estamos passando. E o que nós precisamos é entender e nos submeter. Eu vou repetir para você captar. Deus está manifestando poderosos atos de juízo. E o que eu tenho que fazer nesse tempo é entender e me submeter. Abra sua Bíblia agora no capítulo 11 de Êxodo. Eu estou pautando bem biblicamente para você não achar que é coisa da minha cabeça o que eu vou liberar aqui nessa noite. Por isso eu estou pedindo para você abrir. Eu podia só citar, mas você vai abrindo, vai marcando, você vai entendendo. Talvez você entenda mais do que eu. Você também tem uma Espírito Santo de Deus. Êxodo 11:6 diz assim: haverá, portanto, grande pranto em toda a terra, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Haverá grande pranto. E esse grande pranto já está havendo em todo o mundo, em todo o planeta. Mas eu preciso que você entenda: tudo isso que está acontecendo são poderosos atos de juízo de Deus. Quando o homem se achou autossuficiente, quando o homem se achou poderoso demais, quando o homem se achou independente de Deus, porque este homem dominava o mundo, porque estes homens controlavam o mundo, porque esses homens geravam riquezas incontáveis, incontroláveis, eles se acharam o próprio Deus deles. E o que Deus faz? Faz o mundo parar. Eu acho interessante que alguém diz assim: não foi a China, não foi não sei quem, não foi não sei o que, não foi. Queridos, só Deus tem esse poder. Homem nenhum, por mais genial e maligno que ele seja, tem poder de parar o mundo inteiro
É Deus quem está parando o mundo, para que esse mundo reconheça quem é Ele e que depende dEle. E esse é um processo que precisamos entender e nos submeter. Do capítulo 7 ao 10 de Êxodo, nós vamos ver Deus executando poderosos atos de juízo sobre a terra daqueles dias. Deus começa a derramar pragas, num total de 10. Cada uma delas estabelecia um ato do juízo de Deus. Cada uma delas humilhava o panteão, o numeroso grupo de deuses com D minúsculo que o Egito adorava. Só que a humanidade do século 21 tem um panteão ainda maior. Só que a humanidade do século 21 criou deuses ainda mais numerosos do que os deuses do Egito. E Deus nestes dias está de novo derramando, executando atos poderosos de juízo, para mostrar que só Ele é Deus, para mostrar que só Ele é o Senhor. Na primeira praga no Egito, ou na primeira fase das pragas, registrado lá em Êxodo 7, 14 a 25, eu não vou ler os textos das pragas, eu vou só falar sobre elas. Você marca aí, mais tarde você lê, se você for aguçado pela curiosidade. Muitos conhecem. A primeira fase das pragas está registrada lá em Êxodo 7, do 14 ao 25. O nosso Deus, com aquela primeira fase da praga, humilha um deus egípcio chamado Rapi, transformando as águas do Nilo em sangue. Deus vai mostrar que não era Rapi que gerava vida, porque os egípcios acreditavam que este Deus, chamado Rapi, gerava vida através do Nilo. Então ele era o gerador de vida. Quando Deus transforma as águas do Nilo em sangue, todos os seres viventes daquele rio morrem. E Deus mostra que não há outro Deus gerador de vida. O único Deus gerador da vida é o nosso Deus. É o meu, é o seu, é o nosso Deus. Só Ele gera vida. Na segunda fase das pragas, registrada lá em Êxodo 8, do versículo 1 ao 15, é a fase das rãs. Nosso Deus vai humilhar deuses como Requete, Rapi e Num, porque os egípcios acreditavam que estes deuses eram os deuses criadores dos animais. Estes deuses criavam os animais e ao mesmo tempo dominava e controlava esses animais. Quando Deus fez cair sobre a terra um enxame, uma multidão de rãs, Deus estava mostrando: estes deuses não criam nada, estes deuses não controlam nada. Eu sou o Deus que tudo cria, eu sou o Deus que tudo controla. O universo ainda está nas minhas mãos. Na terceira fase das pragas, a fase dos piolhos, registrada em Êxodo 8, do 16 ao 19, Deus está humilhando, o nosso Deus está humilhando deuses como Tote e Geb. Para os egípcios, esses deuses podiam fazer muitos prodígios, muitas maravilhas. E é interessante saber que as duas primeiras pragas, quando Moisés libera a palavra e o Nilo estende a vara, o cajado, e o Nilo se transforma em sangue. Quando Moisés estende a vara e vem um enxame de rãs, os magos, os reis magos daquela época, também fizeram coisas semelhantes. E eles atribuíram aquelas maravilhas aos deuses chamados Tote
e Geb. Porém, a partir desta terceira fase das pragas, eles não vão mais conseguir fazer os mesmos feitos, porque Deus estava humilhando os deuses deles e dizendo: sou eu, somente eu, que executo prodígios, milagres e maravilhas. Na quarta fase das pragas, ou na fase das moscas, registrada lá em Êxodo 8, do 20 ao 32, o nosso Deus vai humilhar o Deus chamado Keper. Esse Deus tinha a imagem, uma cabeça de mosca, e a ele era atribuída o poder de renascer coisas mortas, ressuscitar seres vivos. Mas quando o nosso Deus empesta a terra de moscas, moscas simboliza aquilo que está morto, aquilo que já está podre, em estado de putrefação. Deus estava dizendo: só eu posso ressuscitar, só eu posso renascer. Não há Deus que possa ressuscitar dentre os mortos, somente Yahvé. Na quinta fase das pragas, na morte dos animais, registrada lá em Êxodo 9, do 1 ao 7, o nosso Deus vai humilhar deuses como Ptah, Apis, Atum e Ra. A estes deuses, os egípcios atribuíam a criação dos animais. Cada grupo de animal, cada espécie de animal tinha, na crença egípcia, um Deus agindo. Quando Deus derrama morte, quando Deus derrama morte sobre quase todos os animais da terra naquele tempo, Deus afetou, escute isso, de maneira drástica. Deus afetou a economia, a alimentação e o transporte, para mostrar que o Deus que cria os animais não é outro senão Yahvé. Só Ele pode criar. Não há outro Deus que tenha poder de criar nada. Na sexta fase das pragas, na fase das úlceras, registrada lá em Êxodo 9, do 8 ao 12, o nosso Deus vai humilhar deuses como Imhotep, Tote, Nefertem e Ísis. Esses deuses eram cridos pelos egípcios como deuses da medicina, deuses da cura. Sempre que havia alguém enfermo, eles buscavam esse Deus para que recebessem a cura. Mas quando Deus derrama sobre todos os seres, sobre todos os egípcios, úlceras incuráveis, que não tinham cura, eles começaram a clamar a esses deuses, mas nenhum pôde curá-los. O Senhor estava humilhando esses deuses e dizendo: só eu posso curar, só eu sou Jeová Rafá, só eu sou o Deus que cura. Na sétima fase das pragas, na fase da chuva de granizo, registrada lá em Êxodo 9, do 13 ao 35, o nosso Deus vai humilhar deuses Nut, Shu e Sete. Os egípcios acreditavam que estes deuses controlavam as chuvas, controlavam as nuvens, controlavam os ares. E essa praga, essa sétima, também foi devastadora. Se na primeira houve a morte dos seres marinhos, na quinta houve a morte dos animais. Do que sobrou da primeira e da quinta praga, essa chuva de granizo aniquilou. Porque além de matar o restante dos animais, atingiu também a lavoura, atingiu também as plantações tão ricas do mundo egípcio. Deus derramou o granizo em uma terra que pouco chovia,
para mostrar que é Ele quem controla o tempo, é Ele quem controla as nuvens, é Ele quem controla as chuvas, é Ele quem controla a tempestade, é Ele que manda água e cessa a água. Não há outro Deus que possa liberar os céus, não há outro Deus que possa liberar as chuvas, não há outro Deus que controle o ar. Na 8ª fase das pragas, na fase dos gafanhotos, registrada lá em Êxodo 10, do 1 ao 20, o nosso Deus vai humilhar deuses como Anubis, Osíris, Shu. Para os egípcios, esses deuses eram deuses protetores da colheita, deuses protetores daquilo que eles plantavam e colhiam. Quando havia uma boa colheita, na crença deles, é porque esses deuses assim tinham permitido. Mas agora, o que sobrou da chuva de granizo, Deus envia um enxame de gafanhotos para consumir o que estava na lavoura e também o que estava guardado nos galpões, nos armazéns. Porque Deus estava dizendo: quem abençoa a lavoura sou eu, quem abençoa a lavoura é Yahvé. Não há outro Deus, não há outro Deus capaz de abençoar a agricultura, seja do Egito, seja do Brasil, seja das nações. Não há outro Deus com esse poder, só Yahvé tem esse poder. Na 9ª fase das pragas, a fase das trevas, registrada em Êxodo 10, do 21 ao 29. O nosso Deus vai humilhar deuses como Amon-Ra, Atom e Re. Para os egípcios, esses deuses eram deuses da luz, deuses do sol. Eram esses deuses que iluminavam a terra. Então Deus estabelece um tempo de escuridão. A Bíblia vai dizer que era tanta escuridão que não se conseguia ver um palmo. A um palmo de distância não conseguia se ver. Densas trevas, e o povo clamando aos seus deuses, e densas escuridão, e o Senhor dizendo: eu sou Deus que envia a luz, eu sou Deus que ordena a luz. Não há outro Deus que possa liberar a luz, só eu sou Deus que sou a verdadeira luz. Na 10ª e última fase das pragas, na morte dos primogênitos, relatada lá em Êxodo 11, o nosso Deus vai humilhar deuses como Serquete, Mesquenete. Para os egípcios, esses deuses eram deuses do parto, deuses da fertilidade, deuses que garantiam o nascimento e a sobrevivência daqueles que nasciam. Mas quando Deus estabelece esse mais drástico, mais pesado, mais terrível nível das pragas, Ele mata todos os primogênitos dos egípcios, mostrando que não há outro Deus que gere a vida, não há outro Deus que sustente a vida, não há outro Deus que possa gerar a vida. E a vida que Ele quer gerar em nós é uma vida abundante. Apóstolo, por que o senhor falou dessas pragas já tão conhecidas? Não sei, talvez você não conheça alguma delas ou o nome desses deuses, mas citei estas pragas com um objetivo: para mostrar para você que o que Deus está fazendo nesse tempo são poderosos atos de juízo, para humilhar os deuses que muitos de nós fizemos e estabelecemos como nosso Deus. Porque muitos humanos se achavam, porque eu não acredito que se ache mais, se achavam deuses. E alguns,
produziam deuses com suas próprias mãos. A mesma madeira que é lançada ao fogo, pegam-se essa madeira e faz-se um deus para eles. O mesmo barro que é feito para construir casas, pega-se esse barro e faz deuses para eles. Por quê? Pela necessidade de ter atendido os desejos pessoais. Então eu tenho um Deus para isso, um Deus para aquilo, um Deus para aquilo outro. E nesse tempo Deus está provando e mostrando para mim e para você e para toda a humanidade desta terra que não adianta clamar a outro Deus. Só Ele é Deus, só Ele é poderoso e não há outro Deus além dele. Não há outro Deus nos céus, na terra, nem debaixo da terra. As pragas, inclusive essa última, são atos poderosos do juízo de Deus, para que esta humanidade possa reconhecer que só Ele é Deus. Agora escute: em tempos em que Deus está estabelecendo seu juízo, em tempos em que Deus está manifestando seus poderosos atos de juízo, Ele separa o seu povo. Eu vou repetir para você dar uma glória. Ele separa o seu povo. Sabe por que você está me ouvindo? Porque Ele está separando você. Sabe por que você está aí nesse culto agora online? Porque Ele está separando você. Sabe por que você está nos assistindo? Porque Ele está te orientando e vai te orientar nessa noite. Abre comigo o Êxodo capítulo 12, versículo 3. Você não vai acreditar naquilo que Deus revelou. Êxodo capítulo 12, versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel. Você é a Israel do século 21. A igreja do Senhor é a Israel dele nesse tempo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês. Que dia? Dia 10 deste mês. Cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Sabe o que Deus mandou? Vão para casa. Não se reúna mais em lugar nenhum. Sacerdote do lar, você se levante como sacerdote. Era o que Deus estava dizendo para o Egito. E eu tenho plena certeza que Ele está falando para nós nesse tempo. Deus disse para o seu povo naqueles dias, está falando para esse povo nesses dias: vá para casa. E ali levante, restaure o sacerdócio que em muitos lares estava caído, em muitos lares estava destruído. E separe um cordeiro para cada família. Que dia era para fazer isso? Dia 10 daquele mês. Que dia é sexta-feira que vem? Dia 10 desse mês. Por coincidência? Que coincidência nada. No dia 10 desse mês, no dia 10 desse mês, celebramos a imolação do Cordeiro vivo que desceu dos céus. Celebramos a paixão de Cristo. Celebramos a crucificação, a morte. Celebramos a morte? Você não celebra a morte de Jesus? Eu celebro. Porque eu não celebro só a ressurreição, eu celebro a morte. Porque Ele veio para este mundo para morrer. E se por algum motivo Ele na cruz tivesse dito, dado ordem aos anjos, os anjos tinham descido, tinham tirado Ele da cruz, Ele não teria morrido.
Então a morte de Jesus na cruz é para ser celebrada, porque é a nossa vitória, ou pelo menos o início dela, conclusa na ressurreição, mas iniciada na morte. Dia 10 deste mês, na sexta-feira, nós, os sacerdotes, seja homem ou seja mulher, porque tem casas que não tem homem, então tem que ser a mulher a sacerdotisa. Ainda bem que a Bíblia preveu também o encargo de sacerdote para a mulher. No dia 10 deste mês, assim como os egípcios pegaram cada um cordeiro, porém o cordeiro que eles pegaram, ainda que escolhendo, pegassem o sem mancha, pegasse o primogênito, havia uma impureza nestes cordeiros. Havia uma remissão parcial. Os cordeiros que eram sacrificados no Velho Testamento, eles não tiravam o pecado, eles só cobriam, aguardando que viesse o Cordeiro de Deus, que não só cobriria, mas que tirasse pela sua morte e pelo seu sangue, tirasse o pecado do mundo. No dia 10 daquele mês, os egípcios pegaram cada um cordeiro. Só que, aleluia, você não precisa ir atrás de um cordeiro, que é tão difícil. Você não precisa comprar um cordeiro e matar ele na sua casa. Já existe um cordeiro santo que morreu por mim e por você. Já existe um cordeiro puro, de um sangue carmesim, que foi derramado por mim e por você. O que eu preciso? Tomar posse desse cordeiro, para que no dia 10 deste mês nós possamos experimentar a libertação, possamos experimentar o poder de Deus sendo manifesto. Veja agora o versículo 7. E tomarão um pouco de sangue. Tomarão um pouco de sangue. E passarão sobre os dois umbrais, e sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Sabe, querido, eu estou lutando muito. Institucionalmente, eu estou lutando muito para que tudo volte ao normal. Normal que eu digo é a abertura dos templos. Mas eu também estou entendendo que nós precisamos ir nas duas vertentes. O povo teve que tomar atitudes, ações, e nós estamos fazendo, mas entendendo que tudo vai acontecer, não é no tempo do Mardônio, não é no tempo seu, é no tempo dele, agindo, mas ao mesmo tempo entendendo e nos submetendo. O que Deus mandou fazer no 10º dia, daquele mês, tomar o cordeiro, comer da carne do cordeiro e beber do sangue do cordeiro. Interessante é que o próprio Jesus, em João 6, 54 a 56, vai dizer assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Já foi dado muita chance para você. Já foi dado muita oportunidade para você. Já foi feito muito apelo para você. E você dizia assim: não, agora não, eu preciso ajeitar isso. Agora não, eu preciso consertar isso, preciso resolver isso. Deixa eu dizer uma coisa com muita certeza, e por amor à sua vida eu vou dizer: acabou o tempo. Não tem mais tempo.
nesse tempo, ou você toma o cordeiro que foi imolado há 2000 anos atrás, quase isso, toma esse cordeiro na sua casa. Não é que você vai espalhar sangue lá nos ombrais da casa, sujar as paredes da sua casa. Não, nós estamos no âmbito da graça. É espiritual, não é mais físico. Eu pego o cordeiro e tomo sobre a minha casa. Eu sou uma casa espiritual, seja de Deus ou de demônios. Nós somos casas espirituais. Se não é Jesus que está habitando aí, se não é o Espírito de Deus que está habitando, é o espírito de um demônio. É o espírito de um demônio. E eu não vou mandar ele manifestar, porque eu não sei quem está aí com você. Mas se mandar, ele manifesta. Então o que eu e você temos que fazer nesse tempo? Tomar esse cordeiro sobre a minha casa espiritual. Tomar o sangue dele sobre a minha casa espiritual. Comer da sua carne, beber do seu sangue. Assim eu estarei imune a qualquer mal. Pastor, o senhor está dizendo que isso é a vacina do Covid? Não é isso que eu estou dizendo. Porque embora com o sangue nós possamos adquirir qualquer doença, ele já venceu todas elas na cruz. Receber o sangue do cordeiro, comer da sua carne, beber do seu sangue, não livra da doença, mas livra na doença. E mais, se não livrar na doença, livra na morte eterna. Livra da morte eterna. Agora vá comigo ao versículo 11 de Êxodo 13. Você entendeu? Nestes dias. Não é daqui um mês não, é agora. Eu fosse você, tomava esse cordeiro hoje. Não sei se amanhã dá tempo. O povo teve que pegar o cordeiro, passar sobre os umbrais da sua casa o sangue, comer a sua carne e beber o seu sangue. Mas não é só isso. Êxodo 12, 11. Ao comer, ou seja, agora é para aqueles que já comeram ou vão comer. Ao comer, estáis prontos para partir. Partir para onde, apóstolo? Partir para a glória, irmão. Você está se preparando para quê? Você pode se preparar para a universidade, pode se preparar para o mercado de trabalho, pode se preparar para o seu ministério, tudo isso é válido. Mas a maior preparação que você tem que fazer em todo o tempo, nesse tempo mais ainda, é se preparar para a glória. Ser liberto desse Egito maligno e estar pronto para sair. Agora, como é que nós ficamos prontos para sair? O texto diz: cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Escute isso: comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Eu vou repetir, versículo 11, Êxodo 12. Ao comer, então você que está comendo da carne e do sangue do cordeiro, ou você que vai comer a partir de hoje de maneira espiritual, precisa estar pronto. Você não tem que se aprontar, você já tem que estar pronto hoje. Você não sabe a hora que ele vai trocar a trombeta e vai mandar a gente sair desse Egito. Então eu tenho que estar pronto hoje. Não é amanhã, não é daqui uma semana. Eu tenho que estar pronto hoje. Jesus, eu estou pronto aqui. Se o Senhor tocar a trombeta, se o Senhor anunciar que está na hora da gente ir, nós vamos. Mas como se preparar? Cinto atado, sandália nos pés, cajado na mão. Talvez você diga assim: mas apóstolo, eu não sei o que isso significa. Depois você vai lá em Gálatas 6, o texto que fala sobre as armaduras de Deus.
E aí você vai entender o que cada um destes elementos significa. Mas eu vou adiantar para você. Cinto atado fala do cinto da verdade. Fala de estarmos atados com a verdade que é Jesus. Escute uma coisa para você, povo de Deus, que há muito tempo come da carne e bebe do sangue dele. Chegou o tempo de você largar essa mentira. Chegou o tempo de você largar esse engano. Chegou o tempo de você se atar com o cinto da verdade e estar pronto para o chamamento do Senhor. Cinto atado, sandália nos pés. Fala das sandálias do Evangelho, nas quais eu e você precisamos estar calçados. Você que tem comido da carne do Cordeiro e bebido do sangue do Cordeiro, mas tem vivido um evangelho fajuto, tem vivido um evangelho de mentira, tem vivido um evangelho de aparência. Chegou a hora de você largar esses calçados velhos e vestir e calçar as sandálias do evangelho da paz e caminhar nesse evangelho genuíno. Está pronto para o chamado. Cinto atado, sandálias nos pés, cajado na mão. Cajado na mão fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Chegou o tempo, querido, de você que tem comido da carne e bebido do sangue do Cordeiro, manejar essa palavra, manejar essa espada, escrever ela nos ombrais do seu coração. Chegou o tempo de você dedicar mais tempo a essa palavra. Chegou o tempo de você dividir esse tempo todo dedicado às redes sociais, esse tempo todo dedicado ao Netflix, esse tempo todo dedicado a outras coisas, e pegar o cajado, pegar a espada do Espírito, manejar como um bom obreiro que não tem do que se envergonhar, manejar essa palavra. Chegou o tempo de você gravar essa palavra no seu coração, para não pecar contra ele. Vá agora para o versículo 13 de Êxodo, capítulo 12. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Aonde estiver? No templo, né? Deus já teve alguns encontros com você no templo. Agora, nesses dias, Ele quer ter encontro com você nas casas. Olha o que Ele está dizendo. Ele está dizendo a Ele, não sou eu não. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá, quando eu ferir o Egito. Sabe por que o Senhor está te visitando na tua casa? Para ver se na sua casa você é tão crente quanto é no templo. Sabe por que o Senhor quer te visitar nas casas nesses dias? Para saber se você lá tem a cobertura do sangue como você diz ter nos templos. Nos templos nós somos muito crentes. Nos templos a minha roupa, a minha postura, o meu linguajar diz que eu tenho sobre mim o sangue.
Diz que eu tenho comido da carne e bebido do sangue do Cordeiro. Mas na tua casa tem sangue de Jesus também? Eu não estou falando do sangue de Jesus quando você usa ele como um amuleto. Sangue de Jesus tem poder. Eu estou perguntando se na tua casa você está atado com o cinto da verdade, você está calçado com as sandálias do Evangelho e está segurando o cajado, que é a espada do Espírito. Se assim tiver, a promessa é dele, não é minha. Eu me responsabilizo por aquilo que prometo e nem posso me responsabilizar, porque sou um homem falho e limitado. Mas o Deus que garante, ele não só é fiel, ele também é poderoso. Se o sangue estiver sobre a minha casa, quando a praga passar, quem está dizendo é ele. A praga vai passar. Querido, quer você queira, quer não, quer seja crente, quer não, quer tenha fé, quer não, a praga vai passar na sua casa, se já não passou. Não adianta você subir monte, jejum, não, vai passar. E o que vai diferenciar é se ele ver o sangue. Se ele ver o sangue, ele prometeu. Não foi eu, não sou eu que estou prometendo, foi ele. Quando ele vir o sangue, passará adiante. A praga de destruição não nos atingirá. Agora escute. Eu sei, palavra, quando é uma palavra mais de mestre, é igual espada, é comprida e chata. Mas é tremendamente elucidativo para você e para mim. Eu fui dormir 4 horas da madrugada chorando e maravilhado com aquilo que Deus estava falando. Capítulo 12 de Êxodo, versículo 15 e 16. Tudo isso é a preparação da Páscoa. Nós nunca tivemos uma Páscoa como essa. Ah, meu Deus. Nós nunca tivemos uma Páscoa como essa. Nem nos dias de Josias tivemos uma Páscoa como essa. E você precisa aprender o que você tem que fazer nessa semana. Versículos 15 e 16 de Êxodo 12. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no 7º dia igualmente, uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Aí agora aqueles mais apressados, os Pedros, que eu não vou citar o nome de algum, mas está vindo aqui na minha mente, viu? Eu pensei em você aqui agora, em você também. Pensei nos 4 aqui, nos 5 aqui agora. Já estão arrancando os cabelos que tem, porque tem alguns que nem tem cabelo. Meu Deus, e agora onde é que eu vou arranjar pão sem fermento? Porque o preparo da Páscoa aí é uma semana comendo pão sem fermento. Eu pensei que eu ia poder comer um pãozinho de coco, e vai. Escute, nós não estamos vivendo num mundo natural. Nós não estamos vivendo debaixo da lei, nós estamos vivendo debaixo da graça. Tudo é espiritual. O mundo espiritual é mais real do que esse natural que eu estou aqui, ó, pegando nessa mesa, nessa chave, nessa carteira, nesse copo. O fermento aqui não fala
do fermento que você compra para fazer um bolo. Minha mulher fez um hoje. Chegar em casa eu vou comer. Eu não gosto de bolo, mas eu sou obrigado. O fermento aqui, Jesus já disse nos evangelhos, é o mesmo fermento dos fariseus. Nos evangelhos, o Senhor vai falar do fermento dos fariseus. Sabe que fermento é esse? A corrupção, o pecado. Nesses 7 dias, querido. E olha que o Senhor está sendo benevolente. Está dando para mim e para você 7 dias para a gente arrancar fora o fermento, ou seja, a corrupção, isto é, o pecado. Porque tem muita gente que está comendo a carne e bebendo o sangue, e é afundado no pecado. Tem muita gente que ia para os templos bonitinho, banhadinho, cheirosinho, mas sabe como o Senhor nos via? Sepulcros caiados, muito bonitos e cheirosos por fora, mas fétidos por dentro. Nestes dias, nestes 7 dias, nós vamos arrancar de nós todo o fermento. Nós vamos arrancar de nós toda a corrupção. Nós vamos arrancar de nós todo o pecado. Aquele que você não largou, deixou de estimação. Aquele que está escondido que ninguém sabe. Só você. Ele também sabe. Chegou a hora dele ir embora. Chegou a hora desse pecado que te acompanha há muitos anos e você achou que estava tudo bem. Estava tudo tranquilo. Não é só pecado sexual. Quando a gente fala de pecado, a mente já vai para o sexual. Mas a área sexual é apenas uma das áreas que nós caímos em pecado, não é a única. Mas esse é um tempo. Se você quiser ser livre, se você quiser que essa praga não atinja, é um tempo de arrancar o fermento da sua casa. Da sua casa. Você não tem condição de arrancar da sua casa. Eu tento na minha casa, mas eu dependo da minha esposa, eu dependo do meu filho, eu dependo que eles também entendam o que eu estou entendendo hoje. Inclusive, não estou pregando para você, não estou arrotando aqui uma santidade que eu não tenho. Quer saber? Eu também preciso tirar muito fermento lá, aqui, de mim. Aposta que tem fermento. Tem. Você também tem. A diferença entre eu e você é que eu sou sincero e confesso. Talvez você seja tão santo que eu não sei porque você ainda não foi arrebatado. Enoque, Elias. Tem fermento aí, cara. Como tem fermento aqui, tem fermento aí. É chegado um tempo de nós tirarmos esse fermento da nossa casa. É chegado um tempo de nós comermos o pão que é sem fermento. Apóstolo, que pão é esse? É o pão Jesus, o pão vivo que desceu do céu, aquele que é santo, aquele que não conheceu pecado. Ele é o pão sem fermento. É dele que nós vamos nos alimentar nestes dias. É ele que vai trazer imunidade, não é o álcool gel. Ainda que nós possamos usar, eu estou usando. É ele que vai trazer imunidade, não é a máscara. Não, ainda que você possa usar, eu também estou usando. É comer o pão sem fermento. E o pão sem fermento, o nome é Jesus. O pão vivo que desceu do céu, no qual nunca houve fermento, nunca houve corrupção, nunca houve pecado. Você vai ter que parar de comer muita coisa que você está comendo aí, irmão. Eu não estou falando do sólido, porque nós vamos engordar muito nessas quarentenas aí. O pastor já repreendeu dali. Eu estou falando de um alimento que traz corrupção para o seu corpo, para a sua mente, para o seu coração.
Esse não é dia de você comer esse pão bolorado, cheio de fermento, que tanto contamina a sua mente, os seus olhos, o seu coração, o seu corpo. Esse é o tempo que você vai jogar fora esse pão bolorento, cheio de fermento, e vai dizer: eu vou comer o pão sem fermento, eu vou me alimentar de Jesus, eu vou comer do sangue e vou comer da carne de Jesus. Escute. No primeiro dia nós estamos fazendo uma assembleia solene. Que foi o que o texto mandou fazer. No 7º dia, nós também estaremos fazendo uma assembleia solene. Sábado. E eu não convido todos. Aqui, online ou presencial. Vai depender do que nos for permitido fazer. Nós vamos fazer outra assembleia solene. Será a nossa Santa Ceia. Assim como eles, os egípcios, pegaram o cordeiro em um dia, mataram e comeram no outro, e no outro tiveram a libertação. Assim como os egípcios fizeram uma assembleia solene no primeiro dia, e hoje a assembleia solene foi no Brasil todo. Não sei o que Deus vai fazer nessa semana, mas na sexta, o cordeiro vivo que foi imolado, nós iremos tomar de novo posse dele. No 7º dia, a contar de hoje, no sábado, às 18 horas, aqui, online ou presencial, ele é quem vai dizer. Eu acredito que vai ser online, porque ele quer nas casas. Você vai adquirir o seu pão, qualquer pão, e vai adquirir o suco de uva. Compra um suco, depende do tamanho da sua família e do tanto que você gosta de suco de uva. E na sua casa, assim como os egípcios fizeram, o povo de Deus fizeram no Egito. No 7º dia, eles comeram da carne do cordeiro. Nos nossos dias, simbolizado pelo pão na nossa Santa Ceia. Eles beberam do sangue do cordeiro. Nos nossos dias, simbolizado pelo suco de uva na nossa Santa Ceia. No sábado nós estaremos nas nossas casas. Obrigado, Yeshua. Mesmo que tenha sido liberado presencial, nós vamos fazer nas casas. Se liberar presencial, no domingo a gente faz o culto presencial, mas a ceia vai ser sábado, 18 horas, na sua casa. Sábado, no 7º dia, nós vamos fazer a nossa Santa Ceia. Mas olha o que Deus promete, para terminarmos. Capítulo 12 de Êxodo, versículo 31 até o 41. Diz assim: ainda as trevas da noite cobriam o Egito, quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e determinou-lhes: levantai-vos e saí imediatamente do meio do povo e das minhas terras, vós e todos os filhos de Israel. Ide, portanto, e servi a Yahvé, como tendes insistido. Levai convosco vossos rebanhos, o vosso gado, como pedistes, parti e pedi ao vosso Deus, que eu também seja abençoado. Meu Deus. E os egípcios pressionavam o povo a que abandonasse depressa o país, exclamando: eis que morreremos todos. O povo levou, pois, farinha amassada, antes que levedasse, e as amassadeiras atadas, trouxas com seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas.
E Yahvé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles. Aleluia! Além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Escuta isso que eu estou terminando. Ainda as trevas cobrirão a terra. Naqueles dias, as trevas ainda cobriam todo o Egito, e o Senhor deu livramento ao seu povo. Escute, as trevas ainda vão cobrir a terra, mas o Senhor vai dar livramento ao seu povo. Mas não seremos só nós libertos. Sairemos desta guerra com os despojos dela. O texto diz que muitos estrangeiros, ou seja, muitos egípcios, quando viram os atos poderosos do juiz de Deus e viram o povo de Deus saindo, eles disseram: negócio de Ramsés, de Ré, de Ram, de Ri, nós queremos ir com vocês. Nós queremos reconhecer esse Deus. Nós queremos servir esse Deus. Os despojos dessa guerra, primeiro, são vidas que ainda não eram povo de Deus e vão reconhecer que só há um Deus e o seu nome é Yahvé. Mas tem mais. O povo saiu do Egito com farinha, com prata e com ouro. Deixa eu dizer uma coisa para você, ó povo de Deus. Você vai sair dessa guerra com farinha, com prata e com ouro. Tem despojo nessa guerra. Eu sei, a guerra está terrível, mas tem despojo nela. Você vai sair dela. Se você for povo de Deus, realmente, você vai sair dela imune. E vai sair dela com farinha, com prata e com ouro. De novo aqueles que dizem: mas o que é que eu posso querer com farinha? Sou nem paraense, né, Helder? Sou nem amazonense, né, Luana? Que esses dois gostam muito de farinha, mas eu também gosto. A farinha aqui não é a farinha que nós fazemos a nossa maravilhosa farofa. A farinha aqui indica alimento. E aí eu vejo de duas formas. Você vai sair desse tempo, dessa guerra, mais alimentado espiritualmente. Você vai sair dessa guerra mais alimentado do que você entrou nela. Não vai sair mais raquítico. Você vai sair mais fortalecido, mais alimentado do alimento espiritual. Mas não somente. Para você que está desesperado aí, sem saber se vai ter alimento na sua casa, eu libero sobre você essa palavra. Já fui novo e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem alimento espiritual, mas também tem provisão física para você, em nome de Jesus. Vai sair com prata. A prata aqui significa recurso financeiro mesmo. Rapaz, para ser profeta tem que ser doido. Mas eu já perdi o juízo há 15 anos. Escute.
para você, povo de Deus. Tem prata para você. Prata fala de recursos naturais, recursos financeiros. Nós estamos passando uma crise sem precedentes. Ainda vamos passar ela. Há só um sinal. Mas o povo de Deus, receba isso no seu espírito. O povo de Deus, para o povo de Deus, não vai faltar prata. Não vai faltar prata. Porque o Deus que eu conheço, que é Deus do ouro, também é Deus da prata. Há um povo fiel. Tem gente tão fiel que tem vindo deixar aqui, tem depositado. Porque tem uns que não são fiéis, aí usa essa quarentena para dizer: não está tendo culto presencial, eu não vou dizimar. Mas tem uns fiéis que transfere, que manda pegar na casa, pegar no meu trabalho. Esse povo é fiel. E esse povo que é fiel, para esse povo, a prata não vai se acabar. Quem prometeu foi o Senhor. Farinha, prata e ouro. Ouro não fala de riqueza natural. Ouro fala de riqueza divina. Tesouros espirituais. O Senhor derramou muito do tesouro espiritual dele no início desse ano na igreja. Mas aquilo foi só um ensaio. Tem ouro para ser distribuído sobre o povo de Deus. Ouro, riquezas espirituais que o Senhor vai liberar sobre o seu povo nesse tempo. Agora o texto termina dizendo que houve um período específico para tudo isso. E eu acredito que esse período específico é esse período agora. Eu acredito que Deus fará algo poderoso nessa semana. E principalmente no domingo. No domingo da sua Páscoa, onde nós estaremos celebrando a Ele. Aí não vai ser dia de celebrar a morte. Vai ser dia de celebrar a vida. E Ele vai estabelecer a vida dele no meio do seu povo. Para os egípcios, foi o dia da fuga do Egito, o dia da fuga da escravidão. Para nós, o povo de Deus, vai ser o dia da nossa libertação. O dia que Jesus vai gerar vida na nossa vida. Amém? Você entendeu? Qual é o processo que você tem que fazer essa semana? Semana da Páscoa. Se atar com o cinto da verdade, calçado com as sandálias do Evangelho, cajado na mão, a espada do Espírito, sem fermento, sem pecado. Hoje uma assembleia solene. Sábado, outra assembleia solene. Uma santa ceia. Já disse, nas casas. Cada um na sua casa, mesmo que tenha sido liberado, que eu acho pouco provável. Mas, mesmo que tenha sido, nós vamos fazer assim. Eu aqui, vocês aí. Prepara o pão, prepara o suco de uva, e nós iremos ceiar. Comer a carne do cordeiro, beber o sangue do cordeiro. Fica de pé. Se você é povo de Deus e perdeu algum detalhe, vai estar gravado. Nós vamos editar, depois a gente passa o áudio, passa o vídeo, tá? Mas eu disse, por que eu estou fazendo apelo? Porque eu estou vendo o fruto disso. Em cada dia que nós fizemos apelo aqui online, houve pessoas que se renderam ao Senhor. E o meu apelo nessa noite é: se você quer tomar o cordeiro, eu não estou fazendo apelo para você ir para a minha igreja, nem eu posso ir para ela nesses dias, não.
Meu apelo é para você tomar o cordeiro na sua casa. Meu apelo é para você dizer: eu quero esse cordeiro. Meu apelo é para você que vai dizer assim: não, chega. Foi muita praga, foi muita desgraça, foi muita coisa na minha vida. Eu fui dando tempo, mas não tem mais tempo. Para você que quer tomar o cordeiro nessa noite. O cordeiro não é o cordeiro, o animal lá, o filho da ovelha, não. É o cordeiro vivo. É o cordeiro santo. Jesus, o nome desse cordeiro. Se você quer tomar esse cordeiro nessa noite, dizer: eu quero esse cordeiro aí, que pastor, apóstolo, como você queira chamar, Mardônio, que esse homem pregou aí. Eu quero tomar esse cordeiro na minha vida. Eu quero sair desse pavor que os egípcios estão, desse medo que os egípcios estão, porque quem está tomando o cordeiro não tem medo de morrer, porque na verdade quem está em Cristo não morre. É isso mesmo que você ouviu. 1 Tessalonicenses 4 diz que os que estão em Cristo não morrem, eles apenas dormem. Eu posso até dormir, mas não vou morrer, porque se eu estou em Cristo, eu vou dormir, no dia dele eu vou ressuscitar. Então eu não morri, eu dormi, como está muito claro em 1 Tessalonicenses 4. Então você que quer tomar o cordeiro agora, diga aí no seu lugar: eu quero tomar esse cordeiro chamado Jesus. Eu quero comer da carne desse cordeiro chamado Jesus. Eu quero beber deste sangue do cordeiro chamado Jesus. Se é isso que você quer, diga. Repita comigo. Faça essa oração de confissão. Pai, nessa noite eu fui convencido. Vai repetindo. Pai, nessa noite eu fui convencido, pelo poder da tua palavra, na ação do teu Espírito, de que eu sou um egípcio, que preciso tomar o sangue do cordeiro, que preciso comer da carne do cordeiro. Eu te recebo, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. De maneira espiritual, eu como agora a tua carne, eu bebo agora do teu sangue e me torno povo de Deus nessa noite. Confirme essa oração dizendo amém. Deixa eu orar por você. Pai, olhe para este que agora é chamado teu povo, bebeu e comeu do sangue do cordeiro. Coloque sobre ele o teu sangue de maneira sobrenatural, para que quando a praga passar na sua casa, ele não seja atingido, ele não seja tocado. Ajude a se preparar para a tua Páscoa. Ajude-o a se preparar para o momento que o Senhor disser: saiam, venham encontrar comigo nas nuvens, venham para as bodas do Cordeiro. Ajude-o. Obrigado por escrever ele nessa lista que nós chamamos de livro da vida. Por assim eu oro, por assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Agora é para você que já come da carne e já bebe do sangue, mas tem corrupção aí, não está com o cinto da verdade, porque tem muita mentira na tua vida, não está com as sandálias do evangelho, porque está vivendo um evangelho fajuto, meia boca, um pé na igreja e dois no mundo. Agora que não pode ir para a igreja, então está os dois no mundo. Para você que não tem segurado o teu cajado, não tem manejado a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, e quer se arrepender nessa noite, quer se reconciliar, porque você estava na igreja sem ser igreja, porque você ia para a igreja com um cinto belíssimo, mas não era o cinto da verdade, porque teu sapato e poderia ser até democrata ou rosa-mango, mas não era a sandália do evangelho, porque tu podia até exibir um belo e caro relógio,
como esse aqui não é, mas um belo e caro relógio, ou uma bela e linda e cara unha postiça, ou uma pulseira, seja lá o que for, mas não estava segurando. Segurava até um celular de última geração, mas não estava segurando a espada do Espírito, a palavra do Senhor. Quer se arrepender para começar uma semana tremenda na presença do Senhor. Quer jogar fora esse fermento. Para você não preciso orar uma oração de confissão. Eu vou te dar o momento desse louvor para você fazer isso. Se humilhar, pedir perdão, atar o cinto, calçar a sandália, segurar o cajado, jogar fora o pão com fermento. Para meu Deus não existe impossível. Para tudo Ele tem solução. A tristeza converte em alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel. Sua palavra não volta atrás, e o mal não pode vencê-lo. Em suas mãos há poder, a seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Ele é grande. Ele é Para grande. meu Deus não existe impossível. Para tudo Ele tem solução. A tristeza converte em alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel. Sua palavra não volta atrás, Ele prometeu coisas nessa noite para você. e o mal não pode vencer. Nem o mal pode vencer. Em suas mãos há poder. Todo o poder está nas suas mãos. Aos seus filhos dá Aos seus filhos, ao seu povo, Ele dá o melhor. Ele dá o livramento. Ele dá a cura. poderoso.